Chegamos a Apocalipse 3, a nossa última parada antes do arrebatamento, né? Depois vem o capítulo 4. Se Deus permitir, irmão, semana que vem nós começamos o livro do Gênesis, de Gênesis. Então, vou ter que fazer minha tarefa de ciências, né, para poder ensinar. A gente vai aprender muito sobre ciência, cosmologia, filosofia, debates, né, apologética, quais são as falácias dos evolucionistas, né, a forma baixa que eles tentam descreditar os cientistas criacionistas, as evidências que nós temos da criação de uma Terra jovem e não de um universo velho, o que eles usam do carbono 14, que não é tão seguro assim a datação que eles usam. Então todas essas coisas, e a importância de estudar Gênesis, tá? Porque senão você não vai entender nada de Apocalipse, se você gosta de Apocalipse, se você não estudar Gênesis, porque vai ter aquelas questões, a raiz está em Gênesis. Mas quando estamos em Apocalipse, versículo 14, capítulo 3 ao versículo 22, carta à igreja, a mensagem da igreja de Laodiceia. Vamos ler, diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, obrigado pela parte que podemos estudar na escola bíblica dominical, a tua palavra, os professores, os alunos, que as verdades ensinadas tenham fruto em nosso coração, em nossas vidas, frutos que glorifiquem ao Senhor. Continuamos a rogar a intervenção do Teu Espírito em nosso meio, trazendo iluminação ao nosso entendimento, a direção à verdade que glorifica o Teu Filho. Ó Pai, que possamos compreender o que o Senhor quer da nossa igreja nessa manhã ao estudarmos esse trecho. E em nome de Cristo nós oramos em Ti e agradecemos. Amém. Chegamos à nossa última igreja, a igreja de Laodiceia. Laodiceia significa os justos do povo. Ela teve dois outros nomes antes de chegar a esse nome de Laodiceia, que foi dado em razão à esposa de Antíoco II, Laodice. Essa igreja é a que recebe a mais dura crítica do Senhor. De todas as igrejas, essa é a que tem um diagnóstico pior, o pior diagnóstico, a pior repreensão, mas também tem uma oferta amorosa do Evangelho, a abertura da comunhão, a disposição do Senhor em perdoar aos que se arrependem. Então, sem mais demoras, vamos à pessoa de Cristo. Como que Cristo se apresenta à igreja em Laodiceia? O versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja, ao líder da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém. Quem lembra o que significa Amém? Assim seja. Mas também significa verdade. Quando Jesus diz nos evangelhos em verdade, no grego é amém, amém, lego, alguma coisa assim, ou digo. Mas vamos para 2 Coríntios 1:20, para a gente poder entender melhor o que significa Cristo ser o amém.
2 Coríntios 1:20. Ele se apresenta como o Amém. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Ele se apresenta com aquele, o instrumento, o meio pelo qual as promessas de Deus são cumpridas. Nenhuma promessa de Deus está independente de Cristo. Não existe bênção da parte de Deus divorciada, ou uma dicotomia, ou descasado de Cristo. Cristo está se apresentando como o único canal da bênção de Deus. Aqui nós vemos Paulo enfatizando isso no versículo 20 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Porque quantas são as promessas de Deus? Pense em todas as promessas e tudo aquilo que Deus declarou. Tantas tem nele o sim, a aprovação, porque também por ele é o amém, o assim seja, para a glória de Deus por nosso intermédio. Um outro texto do Velho Testamento para exemplificar isso é Números 23:19. Cristo, ele é o amém, ele é a certeza do cumprimento das profecias. E por que isso? Versículo 19 do capítulo 23 de Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Qual é a importância disso para o Apocalipse? Porque Cristo disse que certas coisas vão acontecer para a igreja. Cristo diz que certas coisas negativas podem acontecer, quanto certas coisas positivas podem também acontecer. A igreja, mediante a resposta ou a reação da igreja, ele diz, está falando aquele por quem Deus cumpre todas as coisas. Segunda forma que Cristo se apresenta à igreja é a testemunha fiel, dependendo da tradução, a testemunha verdadeira, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz assim, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E nós vimos algum tempo atrás sobre Hebreus, por exemplo, capítulo 11, depois capítulo 12, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, a ideia de que há pessoas nos assistindo, há pessoas que são testemunhas de nós, e a ideia do texto é que o testemunho que Cristo dá a respeito da situação é verdadeiro. O que ele fala é digno de confiança porque ele é fiel e verdadeiro, e o que ele fala que vai acontecer, de fato vai acontecer. O relato que ele vê, o que ele dá sobre a igreja em Laodiceia. A terceira maneira que ele se apresenta à igreja, o princípio da criação de Deus. Ele é aquele que criou todas as coisas junto com as pessoas da Trindade, mas ele também é o instrumento da pessoa da Trindade por meio do qual ou de quem todas as coisas foram criadas. João 1,3 diz isso. Vamos para João, capítulo 1, versículo 3. Depois Colossenses 1,15. Ou seja, ele é a razão de tudo e todos existirem. Todas as coisas serão cumpridas por ele. O que ele fala é verdadeiro e tudo existe por causa e para ele. João 1,3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é a palavra de Deus. Todas as coisas, lá em Hebreus diz, pela fé cremos que todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra de Deus. E todas as coisas foram criadas pelo o verbo de Deus, que é Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Versículo 16 também. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro, aquele que ressurge com vida e espiritual, por exemplo, falando da vida da ressurreição. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, com tronos
sejam soberanias, quer principados e quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por que isso? Por que Cristo se apresenta dessa maneira? Qual é a razão dessa descrição de ser o Amém, aquele por meio de tudo, do que todas as coisas serão cumpridas, aquele que dá um relato verdadeiro e aquele que todas as coisas foram criadas por ele e para ele? A razão, eu creio, de ter esse tipo de descrição é por causa da descrição que a igreja de Laodiceia faz de si mesma. A visão que a igreja de Laodiceia tem de si mesma. Nós vimos a pessoa de Cristo, mas agora também a lamentável condição da igreja de Laodiceia. Versículos 16 e 17. Assim porque, versículo 15 também, 15, 16 e 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A lamentável descrição que Cristo faz da igreja é verdadeira, porque Ele é fiel, Ele não está exagerando, Ele está falando o que Ele está vendo no íntimo de cada um daqueles que estão ali, especialmente do líder da igreja. Cristo retrata a igreja como uma igreja morna. Ele fala, olha, quem dera se vocês fossem frios, pelo menos poderíamos se distinguir de uma maneira, ou quente, mas vocês são mornos. E agora, historicamente falando, é interessante porque João, ou Cristo através de João, está usando muita coisa histórica da cidade de Laodiceia. A primeira coisa que nós podemos notar que Cristo está fazendo uso aqui era da água da cidade de Laodiceia. Perto de Laodiceia havia mais duas outras cidades, a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Na cidade de Colossos, lembra da carta aos Colossenses? Lá na carta aos Colossenses, Paulo fala também da cidade de Laodiceia, da igreja de Laodiceia. Na cidade de Colossos havia uma fonte de água fresca. Era uma das cidades, ou a cidade que tinha uma fonte de água fresca. E vocês aqui, quem já teve a oportunidade de ir numa nascente? Ou de ir naquela tal pica d'água, que fica lá, tomando um banho e bebendo uma água fresquinha. Mas do outro lado, perto da cidade de Laodiceia, na cidade de Hierápolis, era uma cidade que tinha aquelas fontes de águas termais, água quente, né? E alguns historiadores dizem que muita gente ia para lá para ter aquelas coisas assim, medicinais, aqueles banhos medicinais. Eu não sei se você também já pôde ir em fontes de águas termais, né? Só que na cidade de Laodiceia não tinha nem água fresca e nem água quente, nem água termal. Eles precisavam extrair água de longe. Conforme aqui eu tenho anotado, eram tubos de pedra. Um encanamento que eles fizeram, pedras, bem de longe. Então a água vinha e no caminho criavam aquele rastro de carbonato de cálcio, por causa dessa forma de extrair a água que eles tinham. Então, de todas as águas da região, a cidade de Laodiceia tinha a pior água, a água morna. E Cristo está usando essa situação para exemplificar o estado da igreja. Vocês não são nem frios, talvez pensando na igreja de Colossos, lá tem uma água boa. Ou na cidade de Hierápolis, a questão, mas vocês são mornos. O gosto de vocês é horrível. Essa é a descrição que Cristo faz da igreja, numa igreja morna. Mas também tem uma lamentável consequência por causa dessa mornidão. Cristo diz o seguinte, versículo 16, assim, porque és morno, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A ideia aqui é o sentido de desprezo, de nojo. A situação de vocês é nojenta. Eu não sei se vocês já fizeram isso quando a pessoa está meio ruim e quer provocar um vômito, toma água morna. A gente faz isso, uns colocam o dedo, mas outros tomam água morna. E essa é a situação, olha, não é bom o estado de vocês. Eu estou a ponto de vomitar-te. Não somente uma lamentável descrição da igreja, a mornidão, a
frio nem quente, a igreja não é fervorosa espiritualmente falando, nem é fria espiritualmente falando, é aquela coisa que tanto faz. Cristo está a ponto de vomitar-te, né? Uma consequência terrível. E o pior de tudo é a visão que a igreja tem de si mesma, ou que aqueles crentes têm de si mesmos. Lembre-se, irmãos, Laodiceia, no que nós estamos estudando, tipifica o estado da igreja atual, da nossa época principalmente, em que você vai conversar com as pessoas, você vai instruir, você quer, às vezes, só ter uma conversinha simples de instrução e a pessoa se posta de uma maneira: olha, eu não preciso de nada de você. Quem é você para vir falar comigo? Em que há uma ênfase tremenda em números, em prédios, em coisas exteriores, quando o conteúdo é vazio. Já vi muitas vezes confrontando vídeos, né, de pastores neopentecostais e daquelas seitas, né, quando eles sabem que é uma crítica, eles devolvem a crítica dizendo: olha, se Deus não está abençoando o nosso movimento, porque os bancos estão cheios, porque as pessoas vêm às nossas igrejas, porque é isso, porque é aquilo. Nós vemos na Bíblia que a maioria nunca foi de Deus, nada contra a igreja grande, de maneira como isso. Mas aqueles que colocam a sua confiança nesse tipo de coisa, demonstrando que Deus está abençoando, não é o que vemos aqui. E a visão da igreja é uma visão fora da realidade. Primeira visão fora da realidade. Versículo 17. E das igrejas, essa é a única igreja que retruca. Nenhuma das outras igrejas retruca. Diz algo. Olha, Cristo diz uma coisa e eles: não é bem assim não, Senhor. Lembra no livro de Malaquias? O povo diz: em que temos deixado de te servir? Em que temos deixado de fazer isso ou aquilo para ti, Senhor? Os sacerdotes: em que temos deixado de te fazer, ó Senhor? Mas aqui nós vemos uma igreja dizendo o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Lembra que Cristo, ele é a testemunha fiel? Ele está testemunhando, ele está vendo, ele está dando aquilo, porque é uma testemunha chamada para depor, baseado no quê? No que ela viu e ouviu. E aqui é um depoimento de Cristo: olha, vocês têm uma visão fora da realidade. Vocês dizem: eu estou rico, não preciso de nada, estou abastado, mas a realidade da visão é essa: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável. E aqui essas três coisas: pobre, cego e nu. E aí Cristo dá três conselhos à igreja. Vou chegar de novo na parte histórica. Porque eles dizem que estão ricos, que não precisam de nada, que são abastados. E o primeiro conselho que Cristo dá, nesses três conselhos à igreja de Laodiceia, no versículo 18, primeiro é o seguinte: aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Eu não sei se alguns de vocês puderam pesquisar a velocidade da reconstrução do Japão depois do tsunami. Já pesquisaram isso? Eu não sei se na pesquisa você viu que um dos jornais, acho que é a Folha de São Paulo, coloca um comparativo das tragédias que aconteceram no Rio de Janeiro, uma foto, o período, e a tragédia que aconteceu no Japão, uma foto, o período e a demora para a construção. O Japão se reergueu rapidamente porque é um país extremamente rico. A cidade de Laodiceia passou por um terremoto violento, mas a cidade, os moradores eram tão ricos que eles nem sentiram o tempo passar para a reconstrução. Eles reconstruíram a cidade rapidamente. A cidade de Laodiceia era uma cidade central na questão da troca de dinheiro, de câmbio. As pessoas que viajavam passavam por lá, trocavam dinheiro e depois iam para os seus lugares. Era uma cidade extremamente rica. Os moradores da cidade eram extremamente ricos. E essa foi uma das questões que afetou a igreja. O que nós vemos aqui nas cartas é quando uma igreja abraça o ritmo da cidade.
Nós temos igrejas que avançaram o ritmo do paganismo, da mistura, do sincretismo religioso. Nós temos outras igrejas que resistiram ao ritmo da cidade, ao ponto de pessoas morrerem por causa de Cristo. E aqui novamente nós vemos isso na igreja de Laodiceia, que os membros da igreja se portavam como se portavam na cidade. Nós não precisamos de ninguém, não precisamos de ajuda de ninguém. E Cristo disse: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Como que eles vão comprar essas coisas? Vamos para Isaías capítulo 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Versículo 1 e 2. Vamos no versículo 1 só. Isaías 55, 1. Como que eles vão comprar isso? De graça. Parece um paradoxo, né? Parece uma contradição, melhor dizendo, né? Mas aqui é a oferta da graça. Eu estou dando. Peguem. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Nós sabemos que a compra que estes podem fazer é baseado no pagamento que uma outra pessoa fez. Nós estamos falando da obra de Cristo. E Cristo está dizendo à igreja, voltando lá em Apocalipse: vocês têm essa visão de que vocês são ricos, vocês podem ser assim externamente falando, mas o testemunho que eu estou vendo é que vocês são pobres. E vocês são pobres da minha glória. Primeira coisa que Cristo diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. E ouro na Bíblia é um símbolo da divindade e da glória de Deus. Se vocês lembrarem do tabernáculo, quando nós ainda chegarmos lá para estudar, a parte interior do tabernáculo, especialmente o Santo dos Santos, era feito de ouro. Por fora era uma coisa assim esquisita, pele de animal, texugo, um monte de coisa assim, que quem de longe visse, fala: que coisa feia. Mas quem entra, madeira, linho, aquelas cortinas, os utensílios de ouro maciço, a ideia de que quem está fora do serviço de Deus, quem está fora do cristianismo, que graça tem ser cristão? Às vezes o irmão comenta, né, chega nos outros: você acha que eu sou louco? Né? Você acha que eu sou louco? Porque quem vai começar, parece que ser crente é louco. Lógico, tem os que extrapolam, tem os que exageram e mancham o cristianismo, mas geralmente quem está de fora não vê sentido pegar um domingo de sol desse e vir para uma igreja ao invés de ir para a praia na cidade de Santos. Pegar um domingo de sol desse e ao invés de ir lá para o lugar lá em São Cristóvão, na Feira dos Paraíba, lá comer um baião de dois, gastar um tempo com a família lá, vir para a igreja, ou passear, ir para os lugares turísticos. Tem gente que não vê sentido nisso, mas quem está dentro está vendo a beleza, está vendo a glória de Deus, está vendo Cristo, e Cristo está dizendo para a igreja: conselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Lá no Apocalipse 21, 23, não precisam abrir, é dito que na Nova Jerusalém, na nova criação, não tem sol nem lua, lembra? Os astros vão ser todos destruídos, mas a glória de Deus vai ser a nossa luz. Então o que nós podemos entender da primeira coisa que Cristo fala para a igreja: olha, vocês acham que tem, mas não tem, é um senso de quem realmente merece toda a glória. Vocês se dizem ricos, vocês se dizem abastados, mas vocês não entendem que o que lhes falta é um senso e é a minha glória. E uma das coisas que realmente está faltando nos nossos dias é uma proclamação de que Deus é glorioso, de que existe um Deus, sim, Criador dos céus e da terra, que detém todo o poder e que toda a criação deve lhe prestar glória. Assim como o céu faz propaganda da glória de Deus, de acordo com o Salmo 19, nós também assim devemos fazer. Primeira falta da igreja: eles não têm um senso, eles não têm uma devida compreensão da glória de Deus. Uma segunda questão que Cristo aponta aqui, um segundo conselho: não somente compre o ouro refinado pelo fogo para que eles sejam ricos, mas também
vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Um outro fator que contribuiu para a riqueza da cidade de Laodiceia é que lá eles eram grandes produtores da lã preta. Não eram só produtores de lã, mas as ovelhas lá produziam lã preta, que era o jeans da época, que era uma coisa difícil de ser achada. E eles tinham as melhores roupas. Lembre-se, andar bem vestido naquela época só os senhores, só os ricos. Cristo está dizendo: olha, vocês não têm um senso da minha divindade, e por mais que vocês andem na moda, melhor dizendo, né? Andem com as melhores roupas, mas o que eu vejo é que vocês estão sem a minha justiça. O que eu vejo é que vocês não estão cobertos pela a única vestimenta que vai ter valor eterno. Vocês estão igual Adão e Eva, cozendo folhas de figueira para si, fazendo coisas para si, quando na verdade vocês não querem descansar naquilo que eu estou fazendo para vocês. Aconselho que de mim compre vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Irmãos, isso é uma menção ao Éden. Quem te fez saber que estavas nu? Adão, onde está? Senhor, eu ouvi a tua voz, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. E é triste quando você conversa com uma pessoa que acha que é Deus, acha que ela que deve ser louvada, que ela que deve ser ouvida, que ela ou ele deve ser o centro. E o pior de tudo é quando você vê que aquela pessoa não tem nada para apresentar. Ela é nu, ela não tem nenhum tipo de justiça vinda de Cristo, ela não tem nenhum tipo de beleza. Aquele hino que nós cantamos, que a beleza de Cristo seja vista em mim, ela tenta apresentar algum tipo de beleza, mas não é aquela beleza que atrai, como Cristo nos atrai. A igreja estava sem as vestes de justiça, assim como Adão viu sua nudez após o pecado, quando perdeu a glória divina que lhe cobria. Da mesma forma, a igreja estava sem a pureza da justiça de Cristo. Essa foi a visão da fiel testemunha. Eu estou vendo vocês não entendem que eu sou o único de glória, de receber glória, todas as coisas foram criadas para mim. Vocês não entendem também que se vocês só podem ser cobertos pela minha justiça, e somente pela minha justiça vocês podem se apresentar diante de Deus, e não pelas coisas que vocês fazem. Por isso que as obras de vocês são mortas. E terceiro, Cristo lhe diz o seguinte, o terceiro conselho: e compre também dele o que? Colírio, para ungires os olhos a fim de que vejas. Terceiro fator que contribuía para a riqueza da cidade de Laodiceia é que ali em Laodiceia havia um centro oftalmológico. Os melhores médicos que cuidavam da saúde do olho estavam em Laodiceia, e as pessoas iam lá para se tratar. E note como Cristo está usando toda essa situação para mostrar a realidade da igreja. Olha, vocês aí cuidam dos olhos das pessoas, mas vocês são cegos. Vocês não estão vendo direitamente, claramente, perfeitamente. A razão disso, vocês acham que vocês estão em primeiro lugar, quando na verdade eu deveria estar em primeiro lugar. Quando não há a glória de Deus e nem a justiça de Deus na vida de uma pessoa, no centro de uma igreja, o que resta é cegueira. Você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que diz frequentar uma igreja, mas é um cego, uma cega? As coisas que fala, as coisas que projeta, as coisas que pensa, você diz: essa pessoa não deve estar vendo o que está na Bíblia de fato. Ela lê, mas não entende, não está enxergando. Cristo está dizendo: você precisa abrir os olhos, e só eu posso te devolver a visão verdadeira. Como que o Evangelho entra aqui? Como que o Evangelho entra na vida dessa igreja? Como que o Evangelho entra na vida dessa pessoa? Versículo 19 e 20. Nós temos o amor de Cristo pela igreja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu não vou entrar na polêmica de que o amor de Deus não é igual para todos. Mas uma coisa que eu quero que você entenda: Deus tem um amor salvífico
tem um amor de preservação. Lembra o amor que é falado em Efésios 5:25? Para que o esposo ame a esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que vocês achariam se eu, que sou casado com a Daisy, amasse ou usasse o amor que eu tenho de esposo pela Daisy por uma outra mulher? Um pouco estranho. É claramente distinguível um amor que um esposo tem pela esposa e um amor que um casado e uma casada pode ter por outras pessoas. Há uma diferença nisso. Então nós temos claramente Cristo demonstrando o seu amor pela igreja, repreendendo a igreja, chamando a sua atenção e a disciplinando, mas também nós temos a expectativa desse amor de Cristo pela igreja. Ser, pois, zeloso e arrependido. O que eu espero de vocês? Zelo, dedicação às coisas que vocês estão fazendo. Então como que você determina a mornidão de alguém? Zelo. Não somente a distorção das coisas porque a pessoa faz, ela faz por causa que ela acha que aquilo tem que atribuir valor a ela, mas se você vê zelo, dedicação naquilo que está sendo feito. E por último, lembra que em Éfeso, na igreja de Éfeso, ele diz assim: diz aquele que está no meio dos candeeiros e que conserva as 7 estrelas na sua mão. Ou seja, ele está no meio da igreja e tem os mensageiros da igreja na sua mão, mas no final, na última igreja, ele está fora. Eis que estou à porta e bato. Geralmente as pessoas usam esse versículo para evangelismo. Olha, Cristo está batendo a porta do seu coração. Não é esse o sentido principal. O sentido principal é o seguinte: olha, eu estou fora da igreja. Vocês têm tudo aí, menos eu. Vocês falam de tudo, menos de mim. Vocês pensam em tudo, menos na minha glória. Vocês buscam tudo, menos a minha justiça. Vocês acham que veem tudo, mas estão cegos. E eu estou, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E note, a pessoa não precisa arrumar nada. É Cristo quem traz a ceia. É Cristo quem providencia tudo. É Cristo quem dá tudo. Entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. O que estava faltando de fato à igreja de Laodiceia? Comunhão com Deus. A igreja estava sem comunhão com Deus, sem relacionamento com Deus. Cristo está dizendo: olha, eu estou disposto a cear com vocês. E nós sabemos que a ceia é o símbolo da comunhão. É o que nós celebramos em memória e lembrança do Senhor Jesus. A igreja de Laodiceia não tinha comunhão com Cristo porque Ele não era o centro de todas as coisas. O que está reservado ao vencedor? Assentar-se no trono com Ele, reinar com Cristo. Fidelidade, aqueles que permanecerem fiéis, firmes, tiverem uma visão correta da glória de Deus, da justiça de Cristo e deles mesmos, estes se assentarão no trono com Ele, servirão com Cristo, reinarão com Cristo. Da mesma maneira como Cristo venceu e se assentou no trono de seu Pai. Concluindo, irmãos, o que Cristo lhe diz a você sobre a sua condição nesse momento? O que você acha que Cristo está falando a você nesse momento? Você está tendo uma visão correta da glória dele? Você está tendo uma visão correta de que tudo o que está acontecendo ao seu redor não se resume de fato a você, mas se resume à glória dele? Que a sua resposta deve ser uma resposta que glorifique a Ele. Você está quente? Você reconhece: bom, eu estou fervoroso espiritualmente. Eu reconheço que eu tenho estado aquecido pelo Espírito. Ou você está frio? Não, as coisas espirituais para mim me soam como um peso. Ou você pode estar morno. Pode fazer as coisas, mas sem comunhão com Cristo. Você pode executar as coisas aqui, lá na sua casa, ter uma aparência de piedade, conforme diz, se eu não me engano, em 2 Timóteo, capítulo 3, né? Tendo a aparência de piedade, a forma de piedade, entretanto, negando-lhe o poder por suas obras más.
Como está o seu zelo? Como está a sua dedicação? Pelo menos eu listei 4 áreas aqui que nós podemos ver se estamos quentes, ou frios ou mortos, a partir do zelo. Como está o seu zelo e a sua dedicação na sua leitura bíblica? A gente sempre vai voltar nesse ponto, irmãos. Não tem outra coisa para ele. Como está o seu zelo em ouvir a voz de Cristo nas Escrituras? Como está a sua dedicação nisso? Como está o seu zelo e a sua dedicação no exercício da oração? Na busca, Senhor, eu dependo do Senhor. Ou você está igual a Laodiceia, eu não oro, eu dependo das pessoas, eu dependo talvez do dinheiro, do empréstimo, eu dependo dos meus contatos, das minhas conexões, mas eu não dependo de Deus. Eu estou rico, abastado, não preciso de ninguém. Como está o seu zelo e a sua dedicação na presença dos cultos, na comunhão com as pessoas? Eis que estou à porta e bato. Eu estou querendo ter comunhão com você. E não existe isso. Eu vou seguir a Cristo dentro da minha casa, como se você não precisasse do corpo, só da cabeça. Porque a cabeça comanda o corpo. Por fim, como está o seu zelo e a sua dedicação no testemunho cristão? As pessoas olham para você, veem as suas boas obras, a luz que está brilhando e glorificam a Deus, nosso Pai que está no céu. Infelizmente, esse é o retrato do tempo que nós estamos, irmãos, em que há muitos prédios com títulos de igreja, mas Cristo está fora. Muitas outras coisas ocupam o centro e a preocupação. A saúde que as pessoas querem ter, o dinheiro que elas não têm e querem ter, o casamento, o carro, a posição, as metas, todas essas coisas. Todo mundo quer estar em Laodiceia, rico e abastado, mas não querem ter uma visão correta da glória de Deus, não querem se revestir da justiça de Cristo, não querem ter uma visão correta de si mesmos. E Cristo está dizendo: eu estou à porta. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Olha, vocês não merecem, vocês estão totalmente errados, mas eu sou o amor. Não é que eu ensino sobre amor, eu sou o amor e eu estou disposto a buscar vocês. Se arrependam, mudem a vossa forma de pensar, mudem a vossa forma de agir e abram as vossas portas. Eu quero ter comunhão com vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo aviso, pelo registro da igreja de Laodiceia, o quanto que as bênçãos materiais e exteriores podem nos confundir de que isso também pode ser uma aprovação do Senhor e de que estamos bem espiritualmente. É bom nós lembrarmos de Provérbios 1,32, que aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição e os nestos são mortos por causa do seu desvio. Pai, atire a nossa consciência. Nós precisamos de fato ter uma visão reta da Tua glória, essa glória que foi provada pela vida do Teu Filho. Ele foi imbuído pelas nossas iniquidades, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as pisaduras dele nós fomos sarados, ó Deus. Ou ter uma cobertura correta, não criarmos aquela casca e aquela imagem de santidade oca, mas realmente estarmos vestidos da Tua santidade, da Tua justiça, e principalmente, ó Deus, que os nossos olhos vejam corretamente o Senhor e quem Tu és, e também vejamos corretamente quem somos à luz do Senhor. Pai, que esta igreja não seja achada desta maneira, mas que também nós não deixemos de comprar do vinho, do leite, pão que o Senhor oferece grandemente, fartamente na comunhão com o Teu Filho, que nós sejamos saciados pela Tua benignidade, pela Tua benevolência na pessoa de Cristo. Pai, que Tu leves cada um debaixo da Tua proteção, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe e até a noite, assim o Senhor.